Bom, pessoal, meu nome é Iago, eu vou apresentar aqui nosso trabalho da Global Solution relacionado à matéria de Python. Bom, o desafio proposto para nós foi utilizar a tecnologia para resolver algum problema de saúde, né? Então, com base nisso, a gente pensou em criar algo relacionado à hidratação. Então, a gente vai fazer uma página educacional relacionada à hidratação. Nessa página, vai ter um chatbot também, que ele vai passar informações ali para o usuário sobre o que é hidratação, o que é, quais são os sintomas. Também, naquela página, vai ter uma conta disponível que ele vai conseguir calcular a quantidade de água recomendada de acordo com o peso dele. E também na página vai ter bons e maus hábitos que o usuário pode se fazer para se manter ali hidratado. Bom, por que a gente pensou em relação à hidratação? Bom, tá tendo um calor extremo por conta da crise climática e a temperatura está subindo cada vez mais. Estamos batendo recordes de temperaturas a cada dia. Então a gente pensou em algo relacionado a isso. As internações sobre hidratação por conta da crise climática está subindo, está aumentando, e as pessoas também elas não sabem a importância de se hidratar nem como se hidratar corretamente. Então, por conta disso, a gente fez uma página educacional baseada nessas informações, nesses dados. Em Python, para ser mais específico, no código que a gente vai mostrar ali no terminal, na verdade no PyCharm, a gente fez um menu de opções ali para o usuário, que ele vai poder fazer ações como calcular a quantidade de água dele de acordo com o peso, né, em litros e também em copos de 250 ml. Ele vai conseguir fazer o cadastro, assim também como cadastrar os seus hábitos, né, hábitos bons, hábitos ruins. A gente também fez um código que vai validar o peso e o nome do usuário. O peso vai ser basicamente, tipo, se ele digitar uma letra ou um peso incorreto, por exemplo, um negativo, e o nome se ele colocar, por exemplo, um número no nome. Então a gente valida essas informações e informa ali um erro para ele. A gente também vai mostrar hábitos bons e ruins para se manter hidratado ali no código. E por fim, essa vai ser a equipe responsável por implementar essa solução. Bom, pessoal, vou explicar aqui mais ou menos para vocês como é que está funcionando o nosso código. Primeiramente, ele vai ter um array usuário, né? Esse array usuário ele vai estar inicialmente vazio. Então, ele vai entrar no menu de opções, né? Aqui para o usuário. Esse menu vai se repetir até o usuário digitar a opção 6, que é a opção de sair. Então, o que ele vai printar? Ele vai printar algumas informações como me cadastrar, ver quantidade de água, que eu tenho que tomar, hábitos, enfim. Vou rodar aqui o código para mostrar para vocês. Bom, o usuário vai digitar a opção 1, que é me cadastrar, né? Ele vai entrar naquele menuzinho. Ele vai ter que digitar o nome e o peso dele em quilogramas, né? E ele vai salvar essa informação numa variável que eu vou mostrar para vocês. Depois ele vai printar se o usuário deseja confirmar aquelas informações. Se o usuário digitar que sim, que é a opção 1, ele vai finalizar aquela parte de cadastro e vai retornar para o menu principal. Vou mostrar aqui para vocês agora o que aconteceu para ele fazer essas informações. Vou vir aqui na valida informações, né, que eu falei para você que ele vai validar tanto o peso quanto o nome. Então, o peso, ele faz aqui um tratamento de exceção. Por exemplo, se o usuário digitar uma letra, ele vai dar um erro e vai fazer ali o loop até que o usuário digite um peso válido. E aqui para o nome também. O nome ele verifica se o nome é alfa. Então, ele vai verificar se o nome digitado não tem nenhum número, nem nada do tipo. Então, ele vai verificar se o nome é alfa. Bom, aqui no cadastro do usuário, inicialmente ele vai ter um array vazio, né? Vai entrar no loop, então ele vai fazer aquele processo de validar o nome e validar o peso e vai adicionar esse nome e esse peso nesse array aqui já formatado. Então ele faz aqui a formatação e já adiciona para o usuário na hora que for ver as informações. Aqui, na parte de confirmar as informações, ele vai printar para o usuário já aquelas informações formatadas, né, dentro do array. Se ele falar que sim, ele vai retornar para o menu principal, né, no caso aqui ele vai dar o return do usuário. Antes, ele adiciona também a quantidade de água que ele tem que beber, que é peso vezes 35. Ele vai adicionar no final já essa informação. Caso o usuário digite que não, que é a opção 2, ele vai printar que está retornando ao começo para colocar novas informações e vai limpar aquele array usando a função, o método clear. Então ele vai limpar tudo que está aqui, né, que a gente já adicionou, para o usuário poder colocar novas informações ali naquele array. Então é basicamente isso que acontece. É um código muito extenso, não dá para me ficar mostrando aqui para vocês todas as informações, mas ele vai estar disponível com alguns comentários lá no GitHub para poder ficar mais claro e mais didático do que está acontecendo.